Noites Brancas, Fyodor Dostoiévski. Terceira noite. Hoje estava um dia triste, chuvoso, sem um feixe de luz, exatamente como minha futura velhice. Estou sendo perseguido por pensamentos tão estranhos, sensações sombrias, questões ainda não esclarecidas se aglomeram em minha cabeça, mas não há nem forças nem desejo para resolvê-las. Não me cabe resolver tudo isso. Hoje não nos encontraremos. Ontem, quando nos despedimos, as nuvens começaram a cobrir o céu e o nevoeiro aumentava. Eu disse que hoje seria um dia feio. Ela não respondeu. Ela não queria dizer contra si. Para ela, este dia seria claro e luminoso, e nenhuma nuvenzinha iria encobrir a sua felicidade. Se chover, não nos veremos, disse ela. Eu não virei. Eu achava que ela não havia notado a chuva de hoje, mas, mesmo assim, não veio. Ontem foi o nosso terceiro encontro, a nossa terceira noite branca. No entanto, como a alegria e a felicidade tornam o ser humano maravilhoso, como o coração borbulha de amor. Parece que queres derramar teu coração todo em outro coração. Queres que tudo seja alegre e motivo de riso. E como é contagiante esta alegria. Ontem, nas palavras dela, havia tanta ternura, tanta bondade comigo, como ela estava dedicada a mim, me fazia carinhos, como animava e acalentava meu coração. Oh, quanto conquetismo de felicidade! E eu me deixando levar pelas aparências. Eu pensava que ela... Mas... Meu Deus, como eu poderia pensar isso? Como eu poderia ser tão cego, quando tudo já estava tomado por outro, tudo que não era meu? Quando, afinal, até esta sua mesma ternura, sua preocupação, seu amor. Sim, o amor dela por mim não era outra coisa, senão a alegria do encontro iminente com o outro. O desejo de impor a sua felicidade para mim? Depois de ele não ter vindo, depois de termos esperado tanto e em vão, ela cerrou as sobrancelhas, ficou acanhada e acovardada. Todos os seus movimentos, todas as suas palavras já não eram tão leves, divertidas e alegres. Estranhamente, ela redobrou sua atenção em mim, como se instintivamente desejasse derramar em mim aquilo que ela desejava para si mesma, aquilo que ela mesma temia não se tornar realidade. Minha Nastienka ficou tão intimidada e assustada que parecia que finalmente havia entendido que eu a amava e apiedou-se do meu pobre amor. Quando estamos infelizes, sentimos mais forte a tristeza dos outros. O sentimento não se desfaz, mas se retrai. Eu fui até ela com o coração cheio e mal podia esperar pelo encontro. Eu não pressentia o que estava para sentir. Não pressentia que tudo acabaria dessa maneira. Ela estava radiante de alegria. Esperava pela resposta. A resposta era ele próprio. Ele deveria vir correndo ao seu chamado. Ela chegou 1 hora antes de mim. Primeiro, gargalhava o tempo todo. Ria de todas as minhas palavras. Eu ia começar a falar, mas emudeci. Sabe por que eu estou tão feliz? Disse ela. Porque estou tão feliz em ver o Senhor? Porque gosto tanto do Senhor hoje? Por quê? Perguntei com o coração tremendo. Eu gosto do Senhor porque não se apaixonou por mim, pois qualquer outro, em seu lugar, ficaria inquieto. Iria me incomodar, resmungar, adoecer, mas o Senhor é tão doce. Nisso, ela apertou minha mão de tal maneira que eu quase chorei. Ela começou a rir. Meu Deus, que amigo é o Senhor, disse ela séria, depois de 1 minuto. Foi Deus quem o enviou para mim. O que seria de mim se o Senhor não estivesse agora comigo? Mais que altruísta, o Senhor me quer tão bem. Quando eu me casar, nós seremos muito unidos, mais do que irmãos. Eu vou amá-lo quase tanto quanto a ele. Comecei a me sentir terrivelmente triste neste instante. No entanto, algo como um riso começou a agitar-se em minha alma. A senhorita está tendo um ataque,
disse. Está acovardada. A senhorita acha que ele não virá. É um disparate, respondeu ela. Se eu estivesse um pouco menos feliz, de certo eu estaria chorando por sua incredulidade, por sua recriminação. Pensando bem, o Senhor me conduziu a um pensamento que me fez pensar por muito tempo, mas decidirei depois. Agora reconheço que o Senhor está dizendo a verdade. Sim, perdi o juízo. Eu estava cheia de expectativas e sentindo que tudo é fácil demais. Mas basta, deixemos os sentimentos. Nesse momento, ouviram-se passos e na escuridão apareceu alguém que passava, que vinha em nossa direção. Ambos começamos a tremer. Ela quase soltou um grito. Deixei cair a sua mão e fiz um gesto como se quisesse me afastar. Mas estávamos enganados. Não era ele. Do que o senhor está com medo? Por que o senhor largou a minha mão? Disse ela, entregando-a mais uma vez. O que foi isso? Vamos encontrá-lo juntos. Quero que ele veja o quanto amamos um ao outro. O quanto amamos um ao outro, gritei. Oh, Nastienka, Nastienka, pensei. Quanto disseste com estas palavras? Por conta de um amor assim, Nastienka, em certa hora, o coração torna-se frio e a alma pesada. Tua mão está fria, a minha está quente feito fogo. Como estás cega, Nastienka. Oh, como alguém feliz pode ser insuportável em certos momentos, mas eu não poderia me zangar com você. Por fim, meu coração transbordou. Escute, Nastienka, gritei. Sabe o que houve comigo durante o dia de hoje? O que houve? O quê? Conte logo. O senhor até agora só permaneceu calado. Em primeiro lugar, Nastienka, depois que cumpri todas as suas incumbências, entreguei a carta. Estive na casa dos seus bons conhecidos. Depois cheguei em casa e fui dormir. Apenas isso? Interrompeu ela, começando a rir. Sim, quase apenas isso, respondi a contragosto, porque em meus olhos já se acumulavam lágrimas estúpidas. Acordei 1 hora antes do nosso encontro, como se ainda não tivesse dormido. Não sei o que houve comigo. Eu estava vindo para lhe contar tudo isso, mas o tempo pareceu que havia parado para mim, como se uma sensação ou um sentimento desse tempo devesse permanecer para sempre em mim, como se em 1 minuto devesse ter a duração de toda uma eternidade, e a vida estivesse parada para mim. Quando acordei, uma melodia conhecida há muito tempo, já antes ouvida, esquecida e apreciada em algum lugar, agora tocava em minha cabeça. Parecia que a vida toda ela já estava pronta em minha alma. E só agora... Ah, meu Deus, interrompeu Nastienka. Como é que é? Eu não estou entendendo nenhuma palavra. Ah, Nastienka, de algum jeito eu queria lhe transmitir essa estranha impressão. Comecei com uma voz queixosa, na qual ainda se escondia uma esperança, embora muito remota. Basta, pare, basta. Ela começou a falar e em um instante compreendeu. Marota. De repente, ela se fez incrivelmente loquaz, alegre, travessa. Ela me pegou pela mão, rindo, queria que eu também risse, e a cada palavra confusa que eu dizia, refletia nela uma risada tão sonora, tão longa. Comecei a me irritar. Então, ela começou a coquetear. Escute, começou ela, pois estou um pouco desgostosa pelo senhor não ter se apaixonado por mim. Depois desse homem, aprenderei a lição. Mas mesmo assim, seu inflexível, o senhor não pode deixar de me elogiar, por eu ser tão simples. Estou dizendo tudo ao senhor, tudo, não importa a bobagem que me passe pela cabeça. Ouça, são 11 horas, não são? Disse eu, quando o som cadenciado do sino se pôs a repicar na distante torre citadina. Ela parou de repente.
Deixou de rir e começou a contar. Sim, 11 horas, disse ela, afinal, com uma voz tímida, indecisa. Eu logo me senti arrependido por tê-la assustado, fazê-la contar as horas e amaldiçoei a mim mesmo pelo acesso de raiva. Fiquei triste por ela, não sabia como me redimir pela transgressão. Comecei a consolá-la, procurar motivos para a ausência dele, trazer diversos argumentos, evidências. Ninguém poderia ser mais facilmente iludido do que ela neste momento. Apesar de que qualquer um, no momento desses, estaria disposto a escutar com alegria qualquer consolo que fosse, e ficaria bastante contente se houvesse, nem que fosse, uma sombra de justificativa. É engraçado, comecei, cada vez mais excitado e admirado com a extraordinária clareza das minhas demonstrações. Que ele não possa ter vindo. A senhorita me enganou e cativou. Nastienka, que até perdi a conta do tempo. Apenas pense, ele mal pôde receber a carta. Supondo que não seja possível ele vir, supondo que ele vá responder, de qualquer modo, a carta só chegará amanhã, se não depois. Amanhã irei atrás dele, ao amanhecer, e dar-lhe-ei notícias imediatamente. Supunha finalmente 1000 possibilidades. Ele poderia não estar em casa quando chegou a carta, e pode ser que até agora não tenha lido. Afinal, tudo pode acontecer. Sim, respondeu Nastienka. Eu não havia pensado nisso. Claro, tudo pode acontecer, continuou ela com a mais complacente voz, mas na qual, feito uma dissonância enfadada, podia-se ouvir um outro distante pensamento. Eis o que o Senhor fará, continuou ela. O Senhor vai amanhã, o mais cedo possível, e, caso saiba de algo, me avise imediatamente. Aliás, o Senhor sabe onde moro? E ela começou a repetir-me seu endereço. Depois, de repente, ela se tornou tão meiga, tão tímida comigo. Ela parecia escutar atentamente o que eu lhe dizia, mas quando eu me dirigia a ela com alguma pergunta, ela mantinha-se calada, ficava perturbada e virava a cabeça para outro lado. Espiei-a nos olhos e era isso. Ela chorava. Mas como pôde? Como pôde? Ah, que criança é a senhorita! Que infantilidade! Basta! Ela tentou sorrir, acalmar-se, mas seu queixo tremia e o peito ainda arfava. Eu penso no Senhor, disse-me ela, após um minuto de silêncio. O Senhor é tão gentil que somente se eu fosse de pedra não sentiria isso. Sabe o que me veio à mente agora? Eu compararei ambos os senhores. Por que ele não o Senhor? Porque ele não é assim como o Senhor. Ele é pior do que o Senhor, embora eu o ame mais do que o Senhor. Eu não respondi nada. Ela parecia estar esperando que eu dissesse algo. É claro, é possível que eu ainda não o entenda completamente, que eu não o conheça totalmente. Sabe, é como se eu sempre tivesse medo dele. Ele sempre foi tão sério, como se fosse muito orgulhoso. Claro, eu sei que ele apenas tem essa aparência, mas há mais ternura em seu coração do que no meu. Lembro-me de como ele me olhou quando cheguei à sua porta com a trouxa de roupas. Lembra-se? Apesar de tudo, eu o respeito em demasia. Talvez porque sejamos desiguais? Não, Nastienka, não, respondi. Isso significa que a senhorita o ama mais do que tudo no mundo, e muito mais do que a si mesma. Sim, supomos que sim, respondeu a ingênua Nastienka. Mas sabe o que agora me veio à mente? Eu agora não vou mais falar nele, nada em absoluto. Já há tempos que tudo isso me vem à mente. Escute, por que nós todos não somos como são os irmãos com irmãos? Com que fim
A melhor das pessoas sempre age como se escondesse algo da outra e cala a respeito. Por que não dizer diretamente o que há no coração, já que sabes não estar dizendo palavra ao vento? Assim, qualquer um pode parecer mais severo do que realmente é, como se temesse ofender os próprios sentimentos, quando muito, em breve, fosse manifestá-los. Ah, Nastienka, a senhorita diz a verdade, mas isso acontece por muitas razões. Interrompi eu, que nunca estivera tão envergonhado dos meus sentimentos. Não, não, respondeu ela com um sentimento profundo. O senhor, por exemplo, não é como os outros. De verdade, não sei como lhe contar o que sinto, mas parece-me que o senhor, por exemplo, pelo menos agora, parece-me que o senhor sacrifica algo por mim, complementou ela timidamente, dando-me uma rápida olhada. O senhor me desculpe por estar falando assim. Afinal, eu sou uma moça simples, ainda pouco vi do mundo, e de verdade, às vezes não sei falar, completou ela com voz trêmula por algum sentimento guardado, e ao mesmo tempo tentando sorrir. Mas eu apenas queria dizer-lhe que sou agradecida, por eu também sentir tudo isso. Oh, que Deus lhe dê felicidade por isso. Aquilo que o senhor tanto me contou do seu sonhador é uma mentira completa. Ou seja, eu quero dizer que não condiz em nada com o senhor. O senhor está se curando. O senhor de verdade é completamente diferente da pessoa que descreveu. Se um dia o senhor amar, então que Deus lhe dê felicidade junto dela. A ela eu não desejo nada, pois será feliz com o senhor. Eu sei, eu mesma sou mulher e o senhor deve acreditar em mim, se assim lhe digo. Ela se calou e me apertou forte a mão. Eu também não conseguia dizer nada de inquietação. Passaram-se alguns minutos. Sim, é evidente que hoje ele não virá, disse ela, finalmente erguendo a cabeça. Está tarde. Ele virá amanhã, disse eu, com a mais convincente e firme voz. Sim, acrescentou ela, animando-se. Eu mesmo agora vejo que ele virá apenas amanhã. Bem, então adeus. Até amanhã. Se chover, pode ser que eu não venha. Mas depois de amanhã eu virei. Com certeza virei. Seja o que me acontecer. Esteja aqui, sem falta. Eu quero vê-lo. Vou contar-lhe tudo. E depois, quando nos despedíamos, ela me deu a mão e disse, olhando distintamente para mim: agora estaremos juntos para sempre, não é? Oh, Nastienka, Nastienka, se você soubesse da solidão em que me encontro agora. Quando bateram as 9 horas, eu já não podia permanecer no quarto. Vesti-me e saí, apesar do mau tempo. Eu estava lá, sentado em nosso banco. Eu estava indo para a viela dela, mas me senti envergonhado e retornei, sem nem olhar para as suas janelas, sem nem dar 2 passos até sua casa. Cheguei em casa numa melancolia que nunca sentira antes. Que tempo úmido e tedioso! Se estivesse um tempo bom, eu passearia por lá a noite toda. Mas até amanhã. Até amanhã. Amanhã ela me contará tudo, apesar de que hoje não houve carta. Mas, por outro lado, é assim que deveria ser. Eles já estão juntos.